É engraçado porque tinha muito tempo que eu não escutava essa dúvida. Eu lembro que no começo da minha carreira eu tinha muito essa dúvida, né? Eu ficava pensando, né? Eu comecei a aprender o negócio e eu ficava, como que faz? Como que será? Eu ficava vendo muito a minha mãe trabalhar, né? Eu falava, como que ela faz para saber qual mecha que ela pegou 3, 4, 10 meses atrás e pegar a mesma mecha? Impossível isso, né? Porque parecia Estatisticamente isso. é impossível, Parecia que porque ela era o que tinha feito parecia. isso. Até que eu perguntei, falei, e aí? Como que você faz para saber onde tá a mecha? Ela falou assim, é impossível, não tem como fazer a mesma coisa, exatamente na mesma mecha. Eu falei, mas e aí então? E aí ela começou a me explicar como é que fazia o retoque. Olá, aqui Felipe Restini e você está assistindo a mais um Papo de Colorista. Eu tô aqui com a Bia Moretti. Olá, tudo bem, gente? E hoje o assunto é sobre... Hoje o assunto é sobre retoque de luzes. Exato. Retoque de luzes? Exato. Eu descobri que isso é um problema muito grande para a maioria das pessoas que já faz luzes, reflexo, balaiagem, todos aqueles nomes que a gente já conhece, mechas. Então, eu conversando com alguns alunos e vendo também lá nos grupos de Facebook, eu percebi que muitas pessoas têm uma dúvida cruel de como fazer o retoque das luzes. Então, Felipe, e aí? Como que tem que se fazer um retoque de luzes? É engraçado porque tinha muito tempo que eu não escutava essa dúvida. Eu lembro que no começo da minha carreira eu tinha muito essa dúvida, né? Eu ficava pensando, né? Eu comecei a aprender o negócio e eu ficava, como que faz? Como que será? Eu ficava vendo muito a minha mãe trabalhar, né? Eu falava, como que ela faz para saber qual mecha que ela pegou 3, 4, 10 meses atrás e pegar a mesma mecha? Impossível isso, né? Porque Estatisticamente isso. é impossível, Parecia porque que ela era o que tinha feito parecia. isso. Até que eu perguntei, falei, e aí? Como que você faz para saber onde tá a mecha? Ela falou assim, é impossível, não tem como fazer a mesma coisa, exatamente na mesma mecha. Eu falei, mas e aí então? E aí ela começou a me explicar como é que fazia o retoque, né? E a verdade é que a gente não precisa pegar a mesma mecha, né? O que a gente precisa fazer, se a gente vai só retocar, a gente vai fazer o mesmo estilo de divisão, o mesmo, mais ou menos a mesma quantidade de mechinhas, né? Se for um tipo de luzes clássico, e se for um tipo de luzes diferente, você vai pegar a mesma divisão que foi feita se você quer só retocar. Isso se você for fazer numa cliente que já é sua, né? Que você já fez o cabelo dela uma primeira vez, é isso? Não, na verdade, quando a gente retoca as luzes, o que a gente precisa entender é que quando a gente retoca as luzes, a gente precisa... Porque eu acredito que a grande dificuldade do pessoal de retocar as luzes é a questão de... Mas aí eu vou fazer uma divisão e vão ficar duas coisas separadas. Né? E a verdade é que a gente tem aí de 100 a 300 mil fios de cabelo. 100 mil a 300 mil fios de cabelo numa cabeça. E todos esses fios se sobrepõem, né? Criando uma imagem que não é a real imagem que você pôs em cada mecha. Então quando você faz o retoque de luz ali na faixa da raiz, tá tudo bem, você pode usar uma técnica parecida com o que foi feito se você quer simplesmente retocar. Né? Não necessariamente você precisa usar exatamente a mesma coisa, simplesmente você ir lá fazer e tá tudo certo. Uma coisa que eu acho que o pessoal tem muita divisão muita dúvida, né? De medo de ficar dividido, né? A parte nova e a parte antiga. Vai ficar diferente, né? Eu acho que o pessoal tem esse receio de ficar diferente mesmo. Exato. Cor e tudo mais. O que acontece? Quando a gente vai fazer a união, né? A parte que está natural com a parte que já tá descolorida, já está, enfim, clareada, a gente fazer um degradê ali de quantidade de produto, que aí você consegue fazer a passagem de uma cor para outra, né? E, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha feito um trabalho de luzes que ela não gostou muito, ficou meio amarelo, ficou meio dourado, e ela não gosta de dourado, ela quer um mais claro, e aí a gente vai fazer todo o trabalho na raiz para isso ficar mais claro. E a gente vai colocar bem menos produto, a gente vai
colocar um tanto de produto na ponta que é só para chegar daquela cor que ele tá para a cor que a gente quer. Então, essa mescla de quantidade de produto em diferentes pontos da mecha é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, de repente, você pega uma mecha e aí você pega... A maioria tá clara aqui na ponta e de repente tem uns pedaços escuros até a ponta. E aí, talvez aí a pessoa também se confunda, coloca só ali e aí fica uma ponta preta, né? Digamos assim. E aí o que precisa fazer é pegar essa parte preta e colocar ali junto com a parte que está fazendo próximo da raiz, clareando tudo isso aqui mais ou menos na mesma tonalidade. O que está mais claro, aí vai depender do trabalho final. Se vai dar uma leve pincelada só para dar uma leve clareada ou se vai deixar simplesmente sem colocar o descolorante ou o produto que esteja sendo usado. Certo. E aí ela vai conseguir, por exemplo, unir a cor que ela está colocando na raiz e a cor que já existe no cabelo. Sim, vai conseguir unir. Trabalhando com essa diferenciação de quantidade de produto que você usa em determinados pontos da mecha, aí é tranquilo, você vai conseguir fazer sim essa junção, digamos assim, né? Uma coisa que você fala, que você sempre fala, é sobre anotar, né, o que a pessoa está fazendo, né? Anotar qual foi o estilo de mecha que você fez e toda a coloração, o tanto de produto, ou se colocou coloração junto, para saber exatamente qual cor você usou. Eu não sei se se todas as pessoas fazem isso. Se não fazem, deveriam. Isso é muito importante ser feito, porque aí quando o cliente volta, você não precisa ficar decorando todas as fórmulas de cor que você fez para cada cliente, certo? Exatamente. E aí você pode seguir mais ou menos aquilo que você já tinha usado para conseguir que fique da mesma cor que ela saiu da primeira vez, que ela saiu super satisfeita, e aí ela vai sair satisfeita de novo porque está na mesma cor, certo? Sim, na verdade, assim, um colorista profissional que eu chamo de faixa preta, que é um colorista profissional realmente de ponta, ele tem que ter a capacidade de identificar essa cor e conseguir reproduzir essa cor. Caso, sei lá, pegue fogo na ficha da cliente, ou caso seja uma cliente que veio de um outro salão, de um outro profissional, e que você não tenha essa receita prévia, essa fórmula de cor prévia dela, né? Mas sim, você ter isso anotado vai te poupar muito tempo e muito fosfato para você recriar aquela cor de novo, né? E é engraçado porque, por exemplo, eu sei de uma cliente sua que eu tava filmando você fazendo o reflexo dela e depois, a hora que eu fui fazer as fotos, ela tava muito feliz. Aí eu virei e falei, você gostou do resultado? Ela falou assim, olha, eu gostei muito, mas eu tava com muito medo que não fosse ficar da mesma cor. E ficou igualzinho. Então, assim, né, dá pra perceber que não é só um medo do profissional que vai fazer, mas da própria cliente mesmo que vai... na verdade, isso que ela já era sua cliente, né? Sim, ela já sabia que tinha... Na verdade, quando você trabalha com todos os aparatos, né, de um profissional mesmo, de um colorista profissional, que é uma preparação adequada do cabelo, a técnica, ela, com o tempo, né, a sua técnica ela fica mais apurada, ela fica mais precisa, e aí quando você anota lá que técnica você usou e vai usar de novo, ela vai ficar muito próxima daquilo que você fez da última vez. Então, e todo esse aparato tecnológico de você usar uma tecnologia de ultramicropigmentação no cabelo para equiparar bem a cor ali, essa técnica de aplicação de diferentes níveis de aplicação numa mesma mecha para você conseguir ter a uniformidade da cor dessa mecha. Então, tudo isso são coisas que acabam trazendo muito mais segurança para quem está retocando, né? É engraçado que eu ouvi até alguém falar, acho que num desses comentários você comentou comigo, que perguntaram, como que eu faço para retocar? Eu cubro tudo e... é verdade. Como é que é essa história? Foi um aluno nosso, na verdade, que ele falou assim que ele não sabe o que fazer, que a hora que chega a cliente, ele fica olhando aquele cabelo, ele virou e falou assim, eu não sei, e aí, o que eu faço? Eu cubro tudo, as luzes, e aí faço tudo de novo? Foi isso que ele falou. Cobrir-se, lê-se, que entenda-se que meter bala num tonalizante lá e deixar a cor no tom natural. No tom da raiz, acredito eu, fazer né? Do zero. Pra fazer do zero de novo. Não, pelo amor de Deus, não, sabe? Porque quando você faz, vamos supor que você pegou uma cliente e fez as luzes nela a primeira vez. Cabelo natural, você fez as luzes. Aí ela vem pra retocar depois de alguns meses.
nós temos que aproveitar essa parte que está clara. Seja para fazer um trabalho diferente, porque sempre que a gente faz as luzes a primeira vez, às vezes a gente não consegue deixar a ponta super clara do jeito que de repente a cliente pediu, né? Hoje em dia está se usando muito essa questão de deixar a ponta muito clara. Então a gente usa isso que está claro já para a gente fazer alguma coisa diferente ou até para poupar o nosso trabalho, poupar a saúde do cabelo da cliente, principalmente, né? Então você vai fazer só o retoque mesmo. E a verdade mesmo, a grande verdade é o seguinte: não importa como esteja o cabelo, você vai imprimir a sua técnica ali na raiz e essa junção ela vai ser feita, entre aspas, automaticamente. Se você usa uma técnica de divisão de distribuição que tenha algum tipo de proporção, por exemplo, proporção áurea, que você tenha um método ali para trabalhar, o que vai acontecer é que devido a essa grande quantidade de número de fios que a gente tem na cabeça, isso vai se sobrepor e vai se misturar de maneira tranquila. Eu acho que o único porém é quando a cliente está com uma certa quantidade de luzes, né? E a gente vai fazer mais quantidade do que ela já tem. Porque aí vai ficar esquisito, porque vai ficar muita quantidade na raiz e pouca nas pontas. Aí nesse caso vai precisar usar essa questão de ir clareando a ponta junto, né? Pegar a mecha e clarear o que está escuro da ponta, clarear também. Mas fora isso, basicamente é você fazer o teu trabalho ali, né? Você não pode destoar muito da quantidade que tem na ponta para a quantidade de mechas que você vai fazer, né? Para a densidade de claro que você vai colocar ali. Mas basicamente é você ir e fazer esse retoque tranquilo. E entender e aprender que você precisa fazer um leve degradê na junção das cores. Né? Você não pode deixar espaço, mas ao mesmo tempo você não pode pôr muita quantidade de produto onde já está claro, porque você pode ter um ponto ali de tricorrese, né? Que é a quebra do cabelo, você pode ter um ponto, uma faixa, né? Uma marca mais clara do que deveria e etc. Então, esse ponto você tem que entender bastante. Uma das coisas é você usar uma mistura sempre padrão. Eu vejo que muitos cabeleireiros usam, por exemplo, a mistura do pó, né? Do pó descolorante com o oxidante, a olho, né? Vai misturando até dar o ponto que eles gostam de trabalhar. E com isso, cada vez que a gente faz, a gente muda o jeito que essa mistura vai reagir no cabelo. Às vezes tem muito oxidante, ela vai oxigenar demais, vai ter uma superoxidação, às vezes de menos. E aí o que acontece é que a pessoa nunca chega nesse ponto de junção. E aí sempre vai ficar ou marcado, ou faltando, ou a mais esse clareamento na junção ali da mecha, né? E quando você trabalha sempre com uma quantidade especificada disso, você vai rapidamente você vai pegar esse ponto em que fica perfeito, sabe? Certo. Então, por isso é tão importante a pessoa fazer uma ficha da cliente e ter o que foi usado e com as quantidades exatas para que ela possa reproduzir depois. Exatamente. Aquela mesma fórmula. Independente de reproduzir depois, se o profissional ele trabalha com um método, e não importa qual seja o método, mas ele tem que ter um método bem claro de trabalho. Quando se trabalha com método, as coisas parecem até que se resolvem sozinhas. Então você vai aplicar o seu método ali e acabou, você vai ter o resultado tranquilo. Certo. E aí, agora, entra uma outra questão. Entra a questão das pessoas que fazem, não é o seu caso, eu sei disso, mas das pessoas que fazem as luzes e fazem a matização do cabelo. E aí a gente vai ter, na verdade, além da raiz que tá grande porque tem o cabelo natural, a gente ainda tem aquela parte que foi oxidada com o tonalizante ou com o matizador que foi usado logo depois da descoloração, né? Do clareamento. Teve até uma pessoa que me perguntou, como é que faz? Que falou negócio de oxidante de 4 volumes, de 6 volumes. Dizem que esse oxidante não abre fundo e está abrindo o fundo das minhas clientes. E a verdade é que abre sim. Quando você põe um oxidante, que é uma bomba de oxigênio, que vai causar uma reação de oxidação, ele inevitavelmente, pouco ou muito, vai oxidar o cabelo natural. Então, se a cliente tem fundo natural e a pessoa, por exemplo, tem o costume de fazer apagamento de raiz, né, que é colocar
que é fazer as luzes e depois vir com tonalizante apagando a raiz mesmo, fazendo como se fosse um retoque de raiz para apagar a parte da raiz. Ou quando usa matização em cima de um cabelo que tem o fundo natural, o que acontece é que vai oxidar esse fundo. E aí, mesmo que no dia não revele cor nenhuma, com o passar dos dias, com o passar das semanas, esse cabelo vai tender a abrir tonalidade, porque ele foi oxidado, ou seja, o pigmento natural ele foi mexido, então ele vai tender a desbotar, né? E aí causa isso daí. Então a pessoa vai ficar tricolore, né? Tricolore, com a cor natural. da raiz natural, e aí vão ter as mechas claras, e entre as mechas claras vai ter uma terceira cor, que é o fundo natural da pessoa que oxidou, levemente ou muito, não importa. Mas ele não vai estar nem loiro e nem vai estar da cor natural. Da raiz. E aí o que você precisa fazer é um trabalho de correção de cor, né? Esse tipo de retoque já não é só um retoque. Além de fazer o retoque da cor que a gente quer, a gente vai precisar, igual eu falei que precisa pegar os pretos, né, os escuros, e clarear junto lá com a raiz, vai precisar pegar essas partes que estão levemente clareadas e também clarear ali, colocar um pouquinho de quantidade ali sem pegar nas partes que estão muito claras. Torna-se o trabalho bem mais complicado, bem mais difícil de fazer, bem mais demorado. Mas dá para fazer também, então é aí que você faz esse retoque. Tá? Certo. E mais uma vez, quando eu pego o cabelo assim, eu tendo a ignorar isso, né? Eu não fico tentando pegar ali certinho onde está oxidado e nem tento fazer mecha inversa, porque aí a emenda pode ser pior do que o soneto. Então o que eu tento a fazer é simplesmente ignorar que tem essa mancha e trabalhar com muita mecha, muita quantidade de mecha, porque eu sei que no final vai acabar se criando uma ilusão de ótica, que vai acabar, quando você olhar o cabelo todo, o todo do cabelo, assim, né, nessa distância que a gente está, vai ver que o cabelo tá bonito, tá uniforme e tal. É claro que se você for lá e abrir, você vai encontrar os pontos em que tá oxidado, mas você consegue criar essa ilusão de ótica, consegue corrigir esse cabelo já na primeira aplicação. Uma outra coisa que eu gosto de fazer quando acontece isso, quando está muito evidente, quando oxida demais, é colocar no meio ali da técnica de reflexo, que eu chamo de blonde blind, que seria uma cortina de loiro, né? Traduzindo aí do inglês, o blonde blind é uma técnica de fazer uma cortina de loiro, que é o quê? Pegar várias mechas em transparência no meio do cabelo, né? A transparência inteira, né? Transparência mesmo, transparência horizontal, e fazer essas transparências nos entremeios, porque a hora que a transparência cai, ela cria uma cortina de loiro que dá essa ilusão de ótica, consegue corrigir a cor sem a gente ter que ficar fazendo limpeza de fios, né? Que é o pessoal aquele shampoo com descolorante para tirar. Isso daí, pra mim, assim, não fica pior? É um absurdo, assim, assim. Não é pior ainda? Deveria ser usado em muitíssimo caso. Eu nem sei muito bem em que caso que se usa isso. Eu usei, acho que 2 ou 3 vezes na minha carreira inteira, nesses quase 20 anos de carreira, essa limpeza de fios. Próxima vez que ela vier, depois de ter feito essa limpeza de fios, vai ser ainda pior, porque aí ela vai ter o problema que ela já tinha, porque o cabelo estava com esse apagamento de raiz, já tinha uma cor. Aí ela vai fazer essa champuzada, e aí ela vai retirar mais um tanto ali de pigmento, e aí ela vai fazer de novo a descoloração por cima. Então quando a pessoa vier pela terceira vez pra ela, vai estar não é nem pela terceira vez, né? Quando você faz essa champuzada já na hora, já mancha já. É difícil você conseguir fazer uma champuzada e realmente igualar a cor, né? E a verdade é que você vai agredir muito esse cabelo, então você... Aí é que ferra, porque você não vai ter espaço de saúde capilar para você fazer outro movimento, se você precisar. Quando você faz a champuzada, você fez um movimento, um dos movimentos mais bruscos que a gente pode fazer na profissão de colorista, que é limpeza de fios, que é você jogar descolorante no cabelo todo, né? Então você fica com muito pouca margem depois, se você precisar corrigir de novo. Se ele sair dessa limpeza de fios ainda manchado, ainda com uma cor indesejada, você não tem mais como descolorir esse cabelo muito, né? Ao passo que se você pega do jeito que ele tá, você já consegue fazer um trabalho melhor, né? Então é o seguinte,
Quando você pega um cabelo e vai fazer essa shampuzada ela tem que ser assim, a última coisa que é feita. Por quê? Porque quando você faz essa shampuzada, você pega 100% dos cabelos. Você pega todos os fios de cabelo e descolore todos eles. Os que estão claros já, que já estão com um grau de erosão mais alto, você pega os que estão levemente oxidados ali, e você pega os naturais. Então tudo isso vai para uma das químicas mais agressivas que tem. E a verdade é que esse cabelo fica sem sustentação. Se você precisar fazer uma correção com descolorante onde você fez a limpeza, vai ser difícil, você não vai ter saúde capilar suficiente, o cabelo não vai ter resistência suficiente para passar por mais um processo de descoloração sem ferrar. Então, na verdade, no final das contas, a pessoa acha que está fazendo um negócio para ajudar o trabalho dela, para deixar o trabalho dela mais fácil, e o que ela está fazendo é exatamente o contrário. Exatamente o contrário, ela está limitando as opções dela quando ela faz isso. Olha que loucura, gente. Olha, tem muita gente que faz esse tipo de coisa, né? Aliás, é uma das coisas mais feitas hoje em dia, talvez por causa das tecnologias novas que permitem fazer isso com uma certa segurança, né? Mas isso acaba sendo muito prejudicial para o trabalho em si, principalmente para o cabelo. Então, quando você pega uma situação dessa, que é uma situação que pode ser chamada de uma situação cocô, né? E cocô, quanto mais mexe, mais fede. Então, quando você pega uma situação dessa de correção, quanto menos você mexer, melhor. Ou seja, quanto menor a porcentagem da totalidade desse cabelo você mexer, melhor. Porque mesmo que não dê certo, você ainda vai ter uma grande margem para retrabalhar esse cabelo. Sendo que se você pega tudo e soca descolorante, não necessariamente, você não vai mais ter movimento para fazer. Então uma coisa que eu faço muito é a técnica da cortina de loiros, né, do Blonde Blind, que eu falei, que são várias mechas em transparência, que você cria a ilusão de ótica de que esse cabelo está uniforme, de que esse cabelo está todo loiro assim, né? Claro que se você abrir você vai ver, mas no geral, quando você olha o cabelo no geral, ele tá bacana. Tá bem. Exatamente. Então, o grande lance é esse, você encher. E aí o que acontece? Mas pô, Felipe, eu vou pegar um monte de cabelo, vou pegar metade do cabelo da cabeça dessa mulher e não tem muita diferença para fazer a limpeza de cor, né? Até porque eu vou descolorir mais se eu for pegar isso daí do que se fizer uma limpeza de cor que é rapidinho. Então a verdade é que não. A verdade é que pegar metade da cabeça e a cabeça inteira é uma diferença, é um abismo de diferença. E você manter metade desse cabelo sem ter essa agressão do descolorante é excelente para o resultado final, tanto estético como da saúde geral do cabelo. Então você consegue poupar tudo isso de cabelo, você consegue ter margem para fazer aí mais correções se forem necessárias. E geralmente, 90% das vezes, isso dá certo já na primeira vez, sem precisar de corrigir o curso depois. É isso, eu acho que eu posso dizer que eu sou bem contra esse tipo de movimento de fazer essa limpeza de cor. Eu costumo dizer que quem faz muito limpeza de cor é quem não sabe o que fazer. A pessoa se vê numa situação que ela não sabe o que fazer, vamos limpar a cor desse cabelo, que é é o mais fácil, é você pegar o descolorante, botar lá e esperar clarear. Sim. Mas o mais fácil nem sempre é o certo, nem sempre é o bom. E vai tornar esse trabalho muito mais difícil no retoque. Porque se você faz isso, aí acabou, né? Você vai ter o cabelo todo, ele pode ficar ainda mais manchado, ele vai oxidar inteiro. Ainda mais, né? Nossa, eu já peguei cliente que veio de outro lugar desse jeito. E realmente é uma das situações mais difíceis de corrigir, porque você não tem resistência do cabelo para fazer o que precisa ser feito, né? Você não tem pontos de sustentabilidade, então você não tem fios naturais ou resistentes do meio para baixo. Não tem. Então você não pode mexer nessa ponta. Então é uma loucura, fica bem complicado mexer. Eu mexo, eu faço, mas é uma coisa que traz um nível de complexidade bem maior. É isso que eu ia te perguntar. Eu sei que é difícil, assim, né? A gente acaba não tendo tanto isso aqui, porque você já tem suas clientes que vêm sempre e tudo mais, que já são fidelizadas e estão aqui o tempo todo. Mas e para o profissional que isso não acontece, né? Que está aí, está trabalhando e que recebe clientes de outras pessoas o tempo todo
e que ela não sabe o que foi feito, não sabe como que a pessoa fez, né? E a cliente sempre chega com aquela expectativa de que o cabeleireiro vai conseguir fazer um milagre ali no cabelo dela. Bom, a primeira coisa é jogar essas expectativas no chão. Da cliente. É. Da cliente, viu, gente? Jogar essas expectativas que a cliente tem no chão e dizer pra ela, olha, vou ser bem sincero com você. Eu quero fazer um trabalho não só bonito, como te entregar um cabelo saudável, decente, que ele não vai esfarelar quando você for pra casa, que você não vai ter que ter aquela trabalheira gigantesca toda vez que você lavar para desembaraçar, porque é o que acontece com o cabelo que fica todo destruído. E a verdade é que nós vamos fazer o possível para chegar próximo disso. E traçar um plano de médio e longo prazo para chegar naquilo que a cliente quer. E dizer para ela, olha, você até pode ir em outros, você com certeza vai achar pessoas que vão te prometer fazer o que você está querendo, e as consequências vão ser essa e essa, ou seja, seu cabelo vai ficar destruído, provavelmente vai continuar manchado, provavelmente... O que você precisa é de um plano de contingência, um plano de médio e longo prazo, um plano de 6 meses, de 1 ano. Eu tenho várias histórias de clientes que vieram com o cabelo desse jeito. Cabelo com corte químico no ombro, que a pessoa que tinha o cabelo super longo, inteiro manchado, que não dava para mexer, mesmo estando no ombro, não dava para mexer da orelha para baixo, de tão destruído que estava. São clientes que eu peguei e disse, falei, o que você quer não dá para fazer agora. Dá para eu te entregar o cabelo. E é o seguinte, se você for fazer, alguém te prometer que vai dar para fazer, já te digo de antemão o que vai acontecer. O teu cabelo vai quebrar mais ainda, e você vai ter maior dificuldade ainda de chegar no ponto que você quer. Então, o jeito mais rápido é esse, por incrível que pareça. Mas, sim, mas e a questão do como que a pessoa vai fazer? Como que ela faz, como que ela vai conseguir fazer um retoque, né, nesse tipo de cabelo? Bom, a gente fez há pouco tempo atrás, né, uma modelo pro Masterminds, é isso? Foi. Que foi uma modelo que... A que tava com o cabelo alaranjado? Isso, ela tava com o cabelo alaranjado e a gente está em processo de correção desse cabelo, né? Mas assim, já na primeira, a gente já conseguiu deixar ela bastante feliz. O cabelo dela estava num grau 5 de erosão, ou seja, ele estava realmente muito danificado e quebrando bastante. Não tinha condição de passar por um trabalho de luzes. Ela pintava para você ter uma ideia, ela fazia coloração com super clareador e algumas vezes, de vez em quando, passava descolorante, né? Era um negócio assim, maluco, um cabelo super cacheado, que é um cabelo mais sensível a esse tipo de química. E ela tava com um pouquinho de raiz, né? Tava com uma raiz bem curta e o que a gente fez foi justamente isso. Eu fiz bastante mecha, bastante transparência no meio e, né, clareando bastante a parte da raiz, a parte que ainda estava saudável, e só sujando ali as partes que eu precisava de um pouquinho de clareamento, né? E aí a gente conseguiu um resultado bacana. Isso depois de tirar resíduo desse cabelo, de fazer uma mega preparação, fazer 3 reconstruções antes de fazer as luzes, e fazendo as luzes ainda sob risco. Não aconselho que faça isso sem você já ter experiência de lidar com esse tipo de cabelo com muita erosão, mas foi assim, eu simplesmente ignorei o que tinha, que na verdade era uma coloração global com descolorante e tudo. Eu ignorei o que tinha e trabalhei com muita mecha e assim, esse esquema da cortina de loiro das transparências, que aí quando você faz isso, quando você acaba ignorando um pouco o que está lá, você se preocupa só em deixar o cabelo realmente bonito, né? E o primeiro impacto que a gente tem é onde? A raiz, né? Essa parte aqui, ó, quando você olha para uma pessoa. Então isso aqui, a hora que está bonito, a ponta, a gente consegue também fazer uma correção pós, né? Uma correção depois de terminar isso daí, de repente com uma matização, de repente até puxando alguns fiozinhos ali, só para dar com um descolorante mesmo, só para dar trazer alguns pontos de luz para essa ponta e tal. Isso daí, então, basicamente a pessoa precisa ter uma boa técnica de aplicação, certo?
para conseguir fazer uma aplicação bem precisa para conseguir né, colocar quantidade maior onde precisa, colocar quantidade menor onde precisa, fazer a aplicação, né, eu uso a técnica CCAC, que é uma técnica que você consegue clarear muito mais rápido o cabelo que precisa ser clareado rápido, e com isso você poupa a saúde do cabelo e assim sucessivamente. E, bom, é isso. Qual que mais que tinha na pergunta que você me fez? Não, era essa questão, né, da pessoa ignorar o que estava lá e trabalhar muito bem com a técnica de aplicação e sabendo colocar a quantidade necessária em cada parte do cabelo. Ah, sim, isso. Precisa colocar muita quantidade de mechas, né? Precisa fazer bastante luzes. A divisão tem alguma... Você tem alguma dica de divisão? A divisão precisa ter muita mecha. Né? Precisa pegar muita mecha dentro do papel para compensar, né? Para você conseguir, entre aspas, sobrepor e criar realmente a ilusão de ótica em cima do que já está feito no cabelo. Então precisa fazer bastante mecha. Vai fazer bastante mecha no cabelo que está destruído? Então aí entra a questão de você, além de você pegar muita mecha na divisão, você distribuir o descolorante em cada mecha de forma que fique bastante onde precisa clarear bastante, onde o cabelo está mais resistente, e pouquinho onde o cabelo está muito danificado, onde o cabelo já está claro. E trabalhar com blonde blind, com uma cortina de loiro, que é usar muita transparência nesse cabelo. Independente da técnica que se use, você faz uma mecha da técnica que você usa, pode ser o alinhavado, né, o famoso costurado, ou pode ser o iriçado, não importa. Entre uma mecha e outra que você estiver fazendo com a técnica que você estipulou para aquele cabelo, você vai fazer uma transparência. Então eu faço uma mecha na técnica que eu quero, a próxima é transparência. Eu faço uma mecha a próxima é transparência, e assim vai. Perfeito. E não é mais fácil a pessoa fazer aquele cabelo que é desfiado inteiro, assim? Então, quando você faz o cabelo desfiado inteiro e você tem uma ponta que está complicada, um comprimento de ponta que está complicado, é só o que vai sobrar no teu papel. Entendeu? Então você iriça, você afasta a raiz. Certo. No final das contas você acaba tendo outro problema, né? Você não deixa de ter o primeiro problema, você acaba tendo outro problema porque aí você vai acabar ficando só com a você vai ficar, se você papel. Tem aquela mancha, né, igual você falou da matização, se você iriça, você não vai fazer a união da raiz com a mancha, né, com o resto. Você vai simplesmente, às vezes, até acentuar essa mancha que está ali. Porque você só vai fazer dali para baixo, a raiz vai continuar manchada, parecendo que tem uma divisão ali, né? Você pode até amenizar um pouco a divisão, mas um trabalho desse precisa de correção de cor, né? E correção de cor, geralmente, a questão de ignorar, né, o que está lá, desde que você esteja realmente fazendo uma técnica para corrigir essa cor, para fazer essa correção, para criar essa ilusão de ótica. Aí sim, tipo, o eriçado, como técnica principal de correção de cor, não sei se funciona muito, tem algumas pessoas que usam o eriçado e coloca, por exemplo, coloração no eriçado, né? Coloração da cor do cabelo na parte que está eriçado e depois vem clareando aqui. E a verdade é que o que você acaba fazendo com isso é que o que te sobra na mão para trabalhar é a parte mais danificada do cabelo, a parte que já está mais clara. Né? Então, quando você quer fazer um trabalho de correção mesmo, eu acho que a gente precisa pegar pelo menos um pouco da parte da raiz e etc. Mas assim, vai muito de pessoa para pessoa. O grande lance do retoque de raiz, quando a pessoa é loira mesmo e tal, é você meter bala na sua técnica, que a própria ilusão de ótica natural do cabelo vai acabar encaixando as coisas. Perfeito. Agora que entra o grande problema da galera, tá? Perfeito, você explicou tudo certinho. Só que quem que faz luzes na touca? Quem faz as luzes na touca, eu não tenho muita experiência com touca, confesso. Eu nunca quis usar a touca por causa da falta total de controle que a touca tem, né? Ou melhor, por causa do controle muito maior que você tem quando você usa papel. Como assim controle? O controle de onde a sua mecha vai, de como vai ser a divisão de mecha que você vai fazer,
o controle de conseguir usar uma técnica de clareamento eficiente, conseguir abrir mais tonalidades, o controle de eu colocar o contorno ideal para cada cliente, para cada cabelo, para cada estilo de mechas que eu for fazer. Controle, né? E com a touca você não tem nem esse controle. Como que se faz esse retoque de raiz, né? Você geralmente a touca você pega mechas mais grossas, né? Mais quantidade de cabelo para passar o negócio. Mesmo que você faça ali, vai dividindo e colocando só na raiz, essa tênue linha entre o que está natural e o que já está claro, ela fica mais difícil fazer na touca. Você não consegue pegar direito, porque dependendo da angulação que você pega também, como está na touca, você pode estar colocando no lugar errado. Né? Você vai, se o cabelo tá para cima, você faz tudo, só que aí você tem que ficar segurando, né? Pois é. Acaba se você vai descer, ele vai pegar, ele pode manchar mais ainda. Exatamente, acaba ficando muito mais difícil, né, na touca você fazer esse tipo de retoque, né? E outra, quando você faz, o que eu falei, né? Quando você vai fazer o retoque, para você não ter aquela divisão de uma técnica para outra, do retoque para o que já tá, você pega na touca lá uma mecha de cabelo que tem alguns pretos aqui, puxou a mecha, veio um pouco de preto, um pouco de loiro. Você vai fazer o que com isso? Você vai passar descolorante em tudo, não é? Aí você vai destruir o que está claro ou não vai clarear o suficiente a parte que está preta. Você não consegue fazer essa separação e colocar mais quantidade aqui, ali, etc. Você não tem controle, não tem precisão nenhuma na touca, né? A touca, então, é aquela história de põe lá e vamos rezar para ver se funciona. Para ver se vai ficar bom. A touca, tem gente que trabalha muito bem com touca, tá? Então, é difícil condenar a touca, porque tem gente que realmente trabalha muito bem com ela. E ela não é fácil de trabalhar, né? Porque todo mundo acha que é muito mais fácil trabalhar com a touca do que trabalhar com papel. Bom, com alumínio, com plástico, sei lá, independente do que a pessoa usa. Eu não gosto por causa disso, porque ela não dá controle. Eu não tenho controle sobre o resultado do trabalho que eu quero entregar. Uhum. Né? Então eu trabalho com proporção áurea. Não tem como fazer proporção áurea na touca. Eu trabalho com técnica de aplicação para clareamento maior, em menos tempo. Não consigo fazer isso com a touca. Consigo ter esse controle no papel. Né? Tem gente que trabalha muito. Então eu estava dizendo que tem muita gente que trabalha muito bem com touca. Mas a verdade é que a touca ela exige muito menos conhecimento. Ela exige muito menos apuro técnico. Ela exige muito menos. Ela exige também muito menos técnicas a serem usadas. Só que essas técnicas a mais que a gente consegue usar no papel e não consegue usar na touca são técnicas que proporcionam também resultados que a touca não consegue trazer. Uhum. Então, fica melhor, por exemplo, como que você vai fazer um trabalho de luzes para correção de cor? Né? Porque o pessoal tem mania de fazer correção de cor como vão deixar tudo de um jeito só, né? Ou escurece, iguala o cabelo todo na cor mais escura e depois clareia de novo. E eu não faço isso. Eu faço correção de cor já indo pro loiro. A pessoa quer ser loira, para que eu vou escurecer? Para depois eu vou prejudicar mais o cabelo. Uhum. E na touca, eu não sei como fazer isso. Não tem controle para fazer isso. Você não consegue fazer uma correção de cor para o loiro com a touca. Uhum. Você não consegue fazer transparência, não consegue fazer o blonde blind, por exemplo, que eu falei aqui já. Você não consegue fazer. Então, tem muito menos opções, por isso que precisa de menos apuro técnico. Então, muita gente que quer começar pela touca, porque realmente ela tem uma aparência de ser mais fácil, ela, no fim das contas, é até mais fácil. Porque você não precisa pensar em tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Quando a gente vai fazendo papel. Mas a verdade é que você não consegue fazer algumas coisas que você só consegue no papel. Então a touca ela limita muito o trabalho. Uhum. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Que eu vejo muito pessoal falando sobre trabalhar na touca e trabalhar no papel. Muita gente dizendo que não trabalha com papel porque não consegue, porque escorrega o papel e várias outras coisas. Trabalhar com papel precisa de mais apuro técnico, precisa de um pouco mais de paciência e precisa realmente querer fazer um bom trabalho, um trabalho excepcional, né? Então, por exemplo, a questão de escorregar o papel, o cara tem algumas técnicas muito simples para você segurar o papel ali. Uhum. Né? E não deixar ele escorregar. Sim. E nada impede também da touca escorregar.
Não enquanto você está passando, mas de escorrer produto ali para raiz, dentro do cabelo. né, para o cabelo e manchar todo. Então... O pessoal acha que o cabelo mancha muito mais quando se usa o papel do que a touca. Se mancha porque não está trabalhando 100% direito com o papel. Quando eu comecei, também escorregava, manchava, raiz, etc. Quando você pega ali o esquema mesmo, né, quando você usa o papel alumínio a seu favor, porque o papel alumínio ele tem aquela coisa, você vinca, ele é um metal, ele é uma folha de metal. O metal, se eu pegar igual clips, se eu pegar um clips e entortar ele não vai mais sair daquela forma, a não ser que tenha uma força contrária para desentortar aquele clips. O papel é a mesma coisa, o papel alumínio é a mesma coisa, né? E então, quando você sabe usar essa característica da folha de alumínio a seu favor para travar ali o papel, pronto, ele não escorre. A verdade é que muita gente tem muita dificuldade de trabalhar com papel porque quando começa a trabalhar com papel, vai para aqueles papel laminado, né? Que é um lado papel, outro lado uma lâmina de alumínio. Não sei se você já viu isso, mas é papel laminado que chama mesmo. Sim. Esse é terrível. Esse eu não me adaptei. Eu acho, não gosto. Não gosto porque ele tem esse risco maior. Mas tem gente que trabalha com ele com maestria. Tem gente que gosta, né? Maestria. Então, eu acho que usar o papel alumínio ele é mais fácil para quem tem essa dificuldade do papel escorregar, de não conseguir fixar ele. Pô, você dobra ele e acabou, ele não sai do lugar. E você usa o próprio cabelo esticadinho ali, na hora que você faz a dobra, você vinca aqui e ali, pronto, o cabelo fica travado, não tem como ele sair. Eu acho que é muito mais mais se adaptar do que se funciona ou não, né? Sim, ele é mais difícil? Ele é mais difícil. É o seguinte, vamos supor, um motorista de táxi, ele é um motorista de táxi, nada de errado com isso, mas ele passou lá 40, 50 anos como motorista de táxi. E esse motorista de táxi não é porque ele tem toda essa experiência, porque ele domina um carro de rua comum, que ele vai ser um bom piloto de Fórmula 1. Para ele ser piloto de Fórmula 1, inclusive, ele tem uma outra licença para dirigir, que é a chamada superlicença, que é a licença de piloto. É um outro curso que ele tem que fazer, é um outro aprendizado que ele tem que ter. Se você pega um taxista com 40 anos de profissão dentro do táxi, na rua ele vai dirigir com o pé nas costas, de olho fechado. E você pega ele, que tem toda essa experiência em carro, e você pega um moleque de 18 anos que acabou de tirar a carta e põe os dois para andar no Fórmula 1, é bem possível que esse moleque de 18 anos vença esse senhor que dirigiu a vida inteira dele e tem isso como profissão. Então, fazendo aí uma comparação, que é o seguinte, de repente, você está preferindo andar num táxi ao invés de aprender a pilotar um carro de Fórmula 1, que tem muito mais comando, é diferente, mas ele também chega a 300 km por hora, coisa que o táxi não vai passar muito de 60, 70 por hora dentro da cidade. Então é muito diferente, é bem diferente, e não é porque um é mais fácil de começar que ele vai ser a solução para você. Porque se você quer correr a 300 km por hora, não adianta você aprender a dirigir um carro comum. Você já tem que partir para kart, tem que partir para carro de corrida, que é mais difícil, mas o direcionamento é diferente. Realmente, fazer as luzes na touca é muito mais fácil, principalmente para quem está começando. Mas aí você tem que escolher se você quer começar para esse lado, para ser um motorista de táxi, ou se você quer começar para esse lado, para ser um piloto de Fórmula 1. E nada de errado, você não vai começar no carro de Fórmula 1. Você vai começar no kart, que é um carro ainda pior do que o carro que um taxista, por exemplo, começa a dirigir, que geralmente é um carro já de rua normal. Né? No papel, a gente vai começar pelo básico. Como então fazer para para não escorregar. Depois que você conseguir isso, você vai começar a estudar a técnica de aplicação. Só que a hora que você chegar lá no fim, lá que você está no carro de Fórmula 1, aí você já está lá, né? Você já está ali desde o começo, nesse caminho. É uma questão de caminho, escolha de caminho mesmo, eu acredito. E dá sempre para a pessoa fazer um treino, né? Começar a fazer
um aprendizado dentro dessas novas técnicas com outros tipos de aparatos, né? Não adianta a pessoa virar e falar assim também, não, eu só sei fazer na touca, pegar uma vez o papel e falar, não dou pra isso. Escorrega. Eu não dou pra e isso. E tá tudo bem, tem gente que não dá pra isso mesmo e vai ficar na touca sempre. Tem gente que trabalha muito bem com touca, nada de errado em trabalhar com touca. Mas se você quer resolver essas questões, tem algumas questões que a touca não vai conseguir resolver. E aí é o pessoal que vai acabar tendo que fazer limpeza de fios e limitar ainda mais o seu trabalho. O pessoal que vai ter bastante dificuldade com correção de cor, né? Então, o papel ele dá muito mais liberdade, muito mais controle, isso é fato. Né? Mas eu conheço uma pessoa que faz com touca e tem total controle. Beleza, você conhece uma pessoa. Eu conheço uma porrada que faz com papel. Os famosos aí, a galera que trabalha em São Paulo, você não vê gente trabalhando com touca assim, dessa galera que tá mais na crista aí, que é mais procurado. Quando você cria uma técnica diferente de luzes, ela dificilmente é reproduzida na touca. Ela geralmente é criada no papel, porque tem mais controle. Isso é um fato, é indiscutível que tem mais controle. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou dizendo que eu prefiro controle, eu prefiro ter a liberdade para criar realmente técnicas diferentes, coisa que a touca não dá. Né? Então, é isso. Perfeito. Então, bom, acabamos então? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, esse aqui é um papo descontraído, né? E que a gente já colocou alguns aí no ar. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa pra gente, quiser pedir, né? Colocar assim, fala sobre isso. A gente vai gostar muito que vocês participem com a gente, né? Fazendo um pedido aí de algum vídeo, falando de algum determinado assunto que seja importante, ou que seja muito difícil, ou que vocês escutem demais. Que gere polêmica. Que gere polêmica. Pode falar, não tem problema, a gente vai adorar trazer e conversar com vocês sobre isso, né? É só colocar aí no comentário, não sei se você está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook ou por algum outro meio, é só colocar no comentário aí embaixo que eu vou fazer o possível para responder. Quando eu não responder, a Bia responde ou alguém da nossa equipe responde, mas a verdade é que eu vou estar lendo todos eles e vou transformar sim isso sempre em materiais e conteúdos para passar para você sempre. Certo? Certo. Então é isso. Esse foi mais um Papo de Colorista. Muito obrigado por nos assistir até aqui, até o nosso finalzinho. Lembrando, deixa um comentário aí que a gente vai respondendo, de repente até isso vira um outro Papo de Colorista. E eu queria falar uma coisa que a gente já está estudando a possibilidade de trazer alguns convidados, né, Bia, para o Papo de Colorista. É verdade, a gente está tentando. Quem sabe não pode ser um de vocês que está nos assistindo aqui. É verdade, né? Se alguém tiver interesse e quiser participar aqui com a gente, também é só deixar no comentário, que aí você pode vir aqui. É isso, galera. Um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima.